E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Miguel. Estamos começando o nosso último vídeo da série de JavaScript para iniciantes, que na verdade assim, não é bem iniciante porque nesse último vídeo a gente vai trazer um conteúdo um pouco mais avançado, que é muito bem visto pela comunidade, são boas práticas. E vai ser uma aula, galera, um pouco mais curta também em relação às aulas anteriores. Tá, vamos lá. Já vou pedindo para você que está gostando da série aí, está assistindo a série tanto de HTML quanto a de JavaScript, para deixar o like. E, como sempre, se tem uma crítica, uma sugestão, deixe aí nos comentários, por favor. Galera, eu tenho a mesma estrutura que eu estou utilizando nas séries, nos vídeos dessa série, que é o HTML, importei meu script, criei ele na mesma pasta e estou com ele aqui, tá? Abri ele aqui com o Live Server, mesma coisa dos outros vídeos, e vamos lá. Hoje a gente eu vou ensinar para vocês alguns operadores novos. Operadores, por exemplo, são novos recursos, eu vou estar explicando para vocês, e a manipulação de arrays, porque o array ele é uma coleção de dados. Por exemplo, eu vou criar um array aqui, const names, a gente já ensinou isso nas outras aulas. Se você não está entendendo, assiste as outras aulas, é muito importante. Vou criar um array de name aqui, Miguel, Maria, João e Gustavo. Se eu vier aqui e vou dar um console.log, names, vou salvar, mesma coisa, file, save ou command S ou Ctrl S. Vou abrir aqui e se vocês virem aqui do lado eu tenho os nomes, tudo certo. A gente já viu isso, a gente já conhece isso. Só que agora o que eu vou fazer? No JavaScript, quando a gente entrar... eu vou dar dois spoilers aqui. O nosso próximo vídeo ele vai ser uma junção de tudo isso. Eu vou ensinar vocês a criar um formulário e manipular ele. Vai ser um formulário bem bonito. Então a gente vai juntar o que a gente aprendeu na nossa aula de HTML com o que a gente aprendeu com o JavaScript. Vai ser bem legal. E depois eu vou gravar uma série que provavelmente vai ser bem longa, da gente criando uma aplicação inteira. Então assim, ativem o sininho aí para vocês acompanharem as novidades do canal. Tá, no JavaScript é muito comum que a gente manipule muitos dados ou em array ou em objeto. Vou criar um objeto para vocês aqui. Const objeto person, que vai ser um objeto de pessoa. Isso daqui é um objeto. Quando ele começa com colchetes, que é isso daqui, você está vendo que eu consigo passar os dados que eu quero armazenar separados por vírgula. Se eu tirar a vírgula aqui, ele dá um erro porque ele não entende. Eu preciso dizer que cada item é separado por vírgula. Só que nesse caso aqui eu posso fazer isso, mas não é comum. Por exemplo, o primeiro item, isso aqui são vários itens, como vocês podem ver aqui. Como vocês podem ver aqui, ó. 0 é o índice, eu já expliquei isso para vocês. 1 é o índice, então são vários itens, por isso que é separado por vírgula. Eu posso fazer isso daqui, ó, um array que tenha, por exemplo, um nome, um número, um booleano, que eu já ensinei para vocês o que é booleano, e uma outra string. Eu posso fazer isso, só que, deixa eu dar o console.log aqui de novo, names. Eu posso fazer isso, não vai me dar erro nenhum. Só que não é comum. Isso daqui não é muito comum de se ver. Na maioria dos casos, arrays, eles têm sempre os mesmos tipos de dados. Na maioria dos casos. Mas pode existir. Eu não vou dizer que é impossível. Então, não é uma boa prática vocês armazenarem dados em arrays com tipos de dados diferentes. Então, já que é um array de nomes, que o nome da nossa variável diz isso, então vamos manter aqui Maria... Vamos separar por vírgula e João. Não vou colocar acento, não, isso não me preocupa por agora. Tá, vou salvar, tudo funcionando novamente. E aí eu vou mostrar para vocês o que é um objeto. Geralmente o objeto ele é uma estrutura de dado um pouco mais específica. E nele eu posso colocar arrays também.
Eu vou dar um exemplo aqui de objeto. Se eu dei um nome de objeto de pessoa, então vamos criar um objeto que seja uma pessoa. Então o nome dessa pessoa vai ser Miguel Maia, que é meu nome, a minha idade. Aí reparem só que eu não coloquei string, porque isso é uma boa prática num objeto. Eu posso ter vários tipos de dados. Então não faz sentido aqui eu colocar um objeto como string. Colocar num objeto uma idade como string. Eu não preciso fazer isso. Eu vou colocar a minha profissão, profession. Vou colocar aqui developer. É uma string, então tudo bem. E aí, o que eu posso colocar? Eu posso colocar aqui, ó, movies. Vou colocar os filmes que eu gosto. E aí, o que eu vou fazer? Como são vários filmes, o que eu uso? Eu uso um array, que é uma lista, basicamente. Então, eu vou colocar um array aqui. Sei lá, vou digitar filmes que eu gosto aqui. Interestelar. Eu nem sei se é assim que escreve, tá, gente? Vou colocar aqui... deixa eu ver, deixa eu pensar. Ele está dando erro aqui porque eu esqueci a vírgula. Eu sou obrigado a separar também por vírgula no objeto. Vou colocar aqui, deixa eu pensar. Sei lá, vou colocar dificuldade. Não está vendo nenhum filme na minha cabeça agora. Interestelar. Vou colocar Sherlock Holmes. É assim que escreve? Sherlock Holmes. Sei lá, João e Maria, não sei, nem sei se existe um filme de João e Maria. Vou salvar e vou dar um console também no meu objeto. Console.log person object. E aí, tudo bem, olha a diferença para vocês verem agora. O array, ele separa por índice, que é esses carinhas aqui. E o objeto, ele separa, o objeto ele é uma estrutura de chave e valor. O que é chave? Chave é esses carinhas aqui, ó. Isso são umas chaves. É a maneira de eu identificar o que é cada atributo, é chamado de chave no objeto. Então aqui eu tenho uma idade, 24 anos. Aqui o meu array de filmes, ele até coloca como tipo array aqui, que tem 3 itens. O meu nome e a minha profissão de desenvolvedor. E aí eu vou ensinar para vocês algumas maneiras de se navegar nesses carinhas aqui. Vamos supor que eu quero imprimir, quer dizer mostrar, tá? Do meu objeto, o nome. Eu coloco aqui ponto, e o VS Code ele até me ajuda, e aqui eu consigo navegar entre as chaves dele. Eu quero imprimir só meu nome. Vai aparecer aqui Miguel Maia. Então, para eu navegar entre os itens do objeto, eu coloco um ponto entre as chaves do objeto. Se eu colocar alguma chave que não existe, por exemplo, likes, e salvar, ele vai dar undefined para mim. Isso é um erro, não é uma boa prática. Se vocês tiverem uma função ou alguma coisa que acesse esses objetos, normalmente recomenda que você teste para ver se esse objeto existe antes de você acessar ele. No array é um pouco diferente. Para eu acessar, vamos supor que eu quero, isso eu já ensinei para vocês também. Vamos supor que eu quero acessar o segundo nome, que é Maria. Eu coloco aqui o índice, eu não consigo colocar aqui, ó. Vocês vão ver que nem aparece para minhas sugestões, só aparecem métodos, isso são funções para eu conseguir manipular o array. Então, para eu acessar no array, eu preciso passar o índice dentro do colchete. Então, vamos supor, eu quero o segundo nome, então eu passo 1. Miguel, mas por que 1? Porque o índice ele sempre começa no 0. Então, Miguel é o índice 0, é a posição 0, Maria a posição 1, João a posição 2 e Gustavo a posição 3. Salvei, ele vai imprimir para mim Maria. E aí, o que eu vou ensinar para vocês agora? Alguns métodos de manipulação do array e do objeto. Vamos supor que eu quero achar um nome. Miguel, mas se eu quiser achar um nome, se eu quiser caçar alguma coisa dentro de um array, que é muito comum, isso é muito normal de se fazer. Eu vou pegar names, eu vou fazer aqui, ó, vou find name, e aí eu vou armazenar nessa constante o nome que eu achei. Então, o que eu quero fazer? Eu vou pegar o names, que é o array que eu tenho aqui em cima, e vou dar um find. Quando eu clicar em find, você já viu que ele completa para mim, porque é um método que existe para manipulação de array.
E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou usar aqui aquele tipo de função que vai ser a arrow function, que eu já ensinei também, tem nos vídeos anteriores. E o que, que eu preciso passar aqui? Eu preciso passar, quando eu coloco o ponto find, ele vai fazer uma interação pelo array inteiro. O que, que é uma interação? Ele vai passar item por item, procurando alguma coisa que eu quero procurar. E aí que eu vou informar para ele o que, que eu quero procurar. Então, o que, que eu vou fazer? A função find, ela recebe como parâmetro o item que eu estou. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer... Eu vou fazer antes sem ser a arrow function para ficar claro para vocês, porque senão pode ficar um pouco confuso. Eu vou passar uma outra função, tá vendo aqui? Essa função, ela recebe cada um desses caras aqui individual. Cada um desses nomes aqui individualmente. Então, eu vou passar aqui name e eu vou imprimir o nome. console.log name. Certo? E vou salvar aqui, ó. Tá vendo? Ele entrou dentro de cada um deles e imprimiu para mim. Porque aqui eu posso passar qualquer nome, tá, pessoal? Eu dou o nome da variável aqui. Se eu quiser passar aqui de Miguel, é lógico que assim, não é uma burocrática. Você tem que usar um nome que seja claro. Tá vendo? Olha, funcionou normalmente, mas é só para mostrar para vocês que é eu que determino o nome aqui. É uma passagem implícita aqui de parâmetros. Então, eu recebo o nome aqui, e aí o que, que eu vou fazer? Eu preciso fazer o seguinte, ó, if name é igual, por exemplo, eu quero achar Miguel. Eu quero achar... Não, vamos procurar um nome que não existe, para vocês verem como que funciona. Pedro. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou retornar name. Se não, eu só dou um return aqui. Como ele não retornou nada, é porque simplesmente não existe o nome. Se eu vier aqui e adicionar Pedro... deixa eu ver o que eu fiz de errado. If name é igual a Pedro... Tá, desculpa, é porque essa função ela tem que retornar booleano, tá, pessoal? Ah, claro, ele não está acontecendo nada porque eu não estou imprimindo o nome, né? Find name, essa variável aqui. Ela tem que retornar um booleano. Isso é um must have, né? Isso é obrigatório. A função name você tem que retornar um booleano. Se é true ou false. Então, se ele retornou alguma coisa para mim, ou seja, se ele retornou o nome, é porque ele achou. Se eu quiser procurar agora aqui Joãozinho, ele não vai retornar nada para mim, porque ele não achou o nome. Mas está vendo como fica muito verboso isso daqui? É muito código. Olha para vocês com a arrow function, como eu consigo fazer isso de uma maneira muito simples. Eu vou passar name, que é o parâmetro que eu passei lá, eu posso dar qualquer nome, esse é aquele cara que eu dei o nome de Miguel. E aí, eu vou fazer o seguinte, name, que é o que eu tô apontando para a tela, tem essa mania. Esse name aqui é esse mesmo carinha aqui. Name é igual, sei lá, a Pedro. E aí, ele retornou Pedro para mim porque existe. E aí, se eu digitar Joãozinho, que foi o outro exemplo, ele vai retornar undefined a mesma coisa. Eu reduzi todas aquelas linhas de código a essa linha aqui. Só que esse exemplo aqui é um exemplo muito simples, né? Porque eu tenho a lista de nomes aqui em cima, mas imagina que eu não tivesse essa lista aqui, ou a lista fosse enorme, e aí normalmente, o que as pessoas fazem, tá? Eu não quero saber se o nome existe ou não. Eu quero saber em qual posição que esse nome está, Miguel, por exemplo. Existe um outro método que se chama findIndex. Aí, em vez de ele retornar o nome, ele vai retornar para mim qual que é o índice que está esse nome. Então, se não existir, ele retorna -1. Olha para vocês verem. Como Joãozinho não existe, ele retornou para mim -1. Se eu adicionar Joãozinho aqui, Joãozinho, ele vai retornar para mim 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai retornar para mim no find name como 5. Deixa eu salvar. Pronto, 5.
Então, esse método findIndex ele é muito usado para poder, por exemplo, imagina que eu tenho uma função e eu preciso saber quais alunos existem, por exemplo, e eu quero confirmar se o Joãozinho está presente. Se na lista de alunos o Joãozinho estiver presente e ele retornar um número para mim, aí vamos supor que aí eu faria esse aqui, ó, if findName for maior que -1, eu vou dar um console aqui, ó. Joãozinho foi à aula. Se não, console.log Joãozinho faltou à aula. E aí, Joãozinho ele foi à aula porque está na nossa lista de nomes. Mas aí agora eu quero ver se Mariazinha foi à aula. Esse aqui é maior que -1, Joãozinho. Deixa eu ver. É porque ficou Joãozinho lá, pessoal, porque eu não alterei a nossa string aqui. Então Maria faltou a aula. Mariazinha, no caso, né? Então, assim, esse é um dos vários maneiras de se trabalhar para poder achar alguma coisa dentro de um array. E agora, pessoal, eu vou ensinar para vocês como que a gente consegue trabalhar com dados de dentro do objeto. Por exemplo, o nosso objeto, o personObject, eu quero, por exemplo, alterar o nome do Miguel. Eu não quero que seja Miguel Maia, mas mudei meu nome. Eu consigo fazer Miguel.name é igual João Pedro. E aí, se eu imprimir aqui o meu objeto, vou salvar, eu alterei o nome da pessoa para João Pedro. Agora não é Miguel, mas é João Pedro. Mas e se eu quiser adicionar uma nova propriedade? Eu quero agora adicionar o gênero, se é homem ou se é mulher. Qual que é a maneira correta da gente se fazer, tá, pessoal? Isso é um assunto um pouco avançado, mas é legal que vocês aprendam aqui que nunca é bom a gente ficar manipulando o objeto dessa maneira, que é, por exemplo, a gente ficar alterando o objeto. No JavaScript você pode fazer isso, não é errado, mas a boa prática é você sempre criar uma nova instância daquele objeto. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um objeto, aqui vai ser person object with gender, que ou seja, objeto de pessoa com gênero. E aí, o que eu quero fazer? Miguel, mas para eu poder adicionar o gênero, eu vou ter que copiar todo esse código. Você falou para mim que não é legal eu copiar esse código. Eu poderia copiar, eu vou printar ele aqui para vocês. E aqui eu vou mudar para Maria, para vocês verem que mudou. Um chama Miguel e o outro chama Maria. E quando eu printar, eu estou printando Maria aqui. Só que é bem legal que o que a gente poderia fazer aqui? Vamos supor que a gente tem uma estrutura de genérica, que é o person. Ou seja, no person eu não vou ter o nome, por exemplo, eu não vou ter a idade, por exemplo, e todas as nossas pessoas criadas aqui para frente vai ter profissão e filmes, todos da mesma profissão e todos gostam do mesmo filme. Tá, Miguel, mas aí eu vou ter que ficar copiando e colando? Não, eu vou ensinar para vocês um operador que ele é muito legal, ele chama de spread operator, ou seja, um operador que ele espalha, o spread ele espalha. E como que ele funciona? Já que eu quero usar o person como uma pessoa genérica, o que eu vou fazer? Eu vou dar 3 pontinhos e vou colocar aqui person o object, vou dar uma vírgula, e aí eu quero adicionar o nome agora, essa vai ser Maria, e o gênero da Maria, é female, ou seja, uma mulher. E pronto, vou salvar, vamos testar? Pronto, eu tenho o mesmo objeto, e aí eu posso criar outro aqui, por exemplo, vou colocar aqui de person Maria. E agora eu vou criar o Miguel, person Miguel. E aí eu vou mudar o nome aqui para Miguel e aqui para masculino. E aí eu vou printar, eu esqueci de printar, a Maria e o Miguel.
E aí, se a gente vier aqui, a gente vai ver que temos dois objetos, e é legal que eu tenho uma fonte única de verdade, que é esse objeto genérico. Então, vamos supor que amanhã eu quero colocar aqui, se vamos pensar aqui, algo que seja em comum nos dois. Se eles, por exemplo, recebem um salário com bônus, e aí só tem duas opções, verdadeiro ou falso, então o que eu uso booleano? Então, if bônus, e aí eu coloco true, porque é os dois que usam ali. Eu vou salvar, e sem precisar copiar o código, eu adicionei nos dois objetos esse with bônus. Pessoal, essa é a nossa videoaula de hoje. Esses são conceitos muito importantes dentro do JavaScript. Nos nossos próximos vídeos eu vou estar explicando para vocês o map. Existem muitos métodos importantes dentro do array ainda, mas eu vou explicar para vocês aplicando em casos que são reais, sabe? Assim, eu vou criar um projeto desde o zero aqui com vocês, então com certeza eu vou precisar utilizar, e eu acho que assim, é uma maneira mais legal de aprender também. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí. As lives voltaram, então assim, eu estou fazendo live lá na Twitch. E é isso daí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!